Capítulo 22. Reservas de gás na faixa de Gaza estimadas em 1,4 trilhão de metros cúbicos. A vitória do Hamas nas eleições. Operation Cast Lead. Massacre de palestinos e destruição na faixa de Gaza pelas IDF. Prejuízos de 2 bilhões de dólares. Operation Pillar of Cloud. Arrasamento da infraestrutura de Gaza. Contínua expansão do assentamento e a construção do Grande Israel, Eretz Israel. O assassinato de Yitzhak Rabin. Eliminação de Yasser Arafat, excogitada por Ariel Sharon e George W. Bush. Assassinato de Arafat com Polônio 210. O impulso dos assentamentos sob o governo de Benjamin Netanyahu. Os interesses da Arábia Saudita, Catar e inclusive Turquia em fomentar a guerra civil na Síria entrelaçavam-se com os dos Estados Unidos e de alguns países da União Europeia. Eram econômicos, religiosos, geopolíticos e estratégicos, deveras complexos e mesmo contraditórios e inconciliáveis. A Arábia Saudita e demais estados do Golfo Pérsico, não obstante os íntimos vínculos econômicos e financeiros com os Estados Unidos, que a corrupção no swap, na troca de petróleo e armamentos sempre lastreou, tinham objetivos políticos e religiosos como, inter alia, a predominância regional e o estabelecimento do grande califado, regido pela Sharia e as Hadith do profeta. Eram similares às pretensões do presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, com a Irmandade Muçulmana. Os propósitos dos Estados Unidos e seus puppet governments da França e Grã-Bretanha, porém, eram outros, tais como, inter alia, assumir o controle de todo um Mediterrâneo, acabar com as bases Tartus e Latáquia, que a Rússia lá operava, bem como impedir a complementação do gasoduto entre as imensas reservas energéticas ao sul do Irã, Par South, e Catar, estimadas em 14 trilhões de metros cúbicos de gás natural e 18 bilhões de barris de gás condensado no Golfo Pérsico, ao leste do Mediterrâneo e costa da Síria. Ao longo da costa da faixa de Gaza, no ano 2000, haviam sido descobertas extensas reservas de gás, estimadas em 1,4 trilhão de metros cúbicos, e avaliadas aproximadamente em 4 bilhões de dólares pela British Gas, a BG Group, com a qual a autoridade palestina havia firmado um contrato para sua exploração. Em 2007, o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, o IDF, chamado Moshe Yaalon, publicamente acusou o Conselho de Segurança do governo do primeiro-ministro Ehud Olmert de não haver ordenado a operação na faixa de Gaza a fim de não prejudicar as negociações com a British Gas para a compra do gás a ser extraído daquela região. Seu argumento, assim como o de Mer Dagan, chefe do Mossad, consistia em que os recursos da venda daquele gás explorado em Gaza financiariam ataques de terror contra Israel. Portanto, devia intervir. No ano seguinte, em 27 de dezembro de 2008, o governo de Tel Aviv empreendeu a Operation Cast Lead, a invasão da faixa de Gaza, onde o Hamas, acrônimo de Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah, movimento islâmico de resistência, ganhara as eleições
e assumira o poder, após breve conflito armado com a Autoridade Nacional Palestina, presidida por Mahmoud Abbas. As IDF, as Forças Armadas Israelenses, com apenas 17 baixas, massacraram de 1.385 a 1.417 palestinos, dos quais mais de 1.000 eram civis, sobretudo mulheres e crianças, e deixaram cerca de 5 a 7 mil feridos, e causaram enormes danos a 12 mil pessoas, que se dispersaram, com a destruição de mais de 4 mil moradias, edifícios e grande parte de sua infraestrutura. Os prejuízos foram estimados na ordem de 2 bilhões de dólares. Os conflitos nunca cessaram na Palestina, sobremodo na faixa de Gaza. E entre 14 e 21 de novembro de 2012, 4 anos após essa Operation Cast Lead, a Israel Defense Force, o IDF, lançou outra operação, a Operation Pillar of Cloud, Pillar of Defense, que resultou na morte de Ahmad el-Jabari, comandante das Izzadin al-Qassam, do Hamas, e de cerca de 173 ou 174 palestinos, dos quais 107 eram civis, e entre os quais 33 crianças e 13 mulheres, deixando ainda centenas de feridos, ademais de arrasar total ou parcialmente 382 residências, centros de saúde, bancos, mesquitas, e dar à agricultura um prejuízo de 20 milhões de dólares. Cerca de 2.300 palestinos foram desalojados e toda a população de Gaza sofreu com carência de abrigos, alimentos e cuidados médicos. A represália das IDF foi brutal e assimétrica. Os foguetes do Hamas só haviam matado 6 israelenses, 4 civis e 1 soldado, e injuriado 259 pessoas, das quais eram 239 civis, ademais de destruir 80 residências. E a escalada da violência pelas IDF somente servia para manter o círculo vicioso do terrorismo e dos massacres. Os conflitos na Palestina eram crônicos e inevitáveis, desde antes da própria criação de Israel, que mais ainda os recrudesceu, uma vez terminada a Primeira Guerra Mundial. Quando o poderoso banqueiro Lord Lionel Rothschild induziu o secretário da Foreign Office, Lord James Balfour, a declarar em 2 de novembro de 1917 que a Grã-Bretanha iria favorecer the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Israel, a perspectiva da Perpetual War delineou-se. O coronel Thomas E. Lawrence, que havia comandado a insurgência árabe contra o domínio otomano na Primeira Guerra Mundial, divisou claramente o que ocorreria. E preveniu Sir Gilbert Clayton, diretor do Military Intelligence, o MI6 da Grã-Bretanha no Egito, que a migração em massa de judeus para a Palestina, onde somente havia 58 mil da etnia contra 74 mil cristãos e esmagadora população muçulmana, estimada em 568 mil, acenderia permanente conflito na região, uma vez que os camponeses árabes não se dispunham a ceder suas terras aos colonos judeus. E a The Jewish influence in European finance might not be sufficient
to deter the Arabs from refusing to quit, or worse. A influência judaica nas finanças europeias pode não ser suficiente para impedir os árabes de se recusarem a sair, ou pior. E aí predominou a crença de que Deus dissera a Abraão, como Voltaire acentuou: Je vous donnerai tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Eufrate. Eu daria a você todo este país, desde o rio do Egito até o Eufrates. Gênesis 15:18. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu talvez imaginasse que poderia expandir a terra de Israel conforme Deus havia prometido, a estendê-la desde as águas do Nilo até o Eufrates. De qualquer modo, estava claro que seu propósito era ocupar não apenas a Judéia, Samária e Galiléia, as terras onde viveram Davi, Salomão, Isaías e Jeremias, mas toda a Palestina, e ressuscitar o grande Israel, Eretz Israel, onde nascera o povo judeu. Israel alargou suas fronteiras desde que ocorreu a catástrofe humanitária de 1948, ao Nakba, o êxodo de 700 mil árabes. Após o despovoamento de Haifa, Jaffa, Acre, Nazaré, Safad e outras cidades e vilas em 1948, estranguladas pelas forças paramilitares judaicas Haganah, The Defense, depois Israel Defense Forces, IDF. Tel Aviv, nas negociações de paz com os países árabes, Egito, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Transjordânia e Iêmen. Ao terminar a guerra de 1947 a 48, tentou também incorporar a faixa de Gaza à sua jurisdição. Não conseguiu. O Egito vetou. Contudo, Israel, a vencer sucessivos conflitos armados, a Guerra de 6 Dias de 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973, além de outras contendas, incorporou a maior parte do território da Palestina e prosseguiu a ocupação da Cisjordânia, a banda ocidental, mediante o confisco de terras e assentamento de colônias judaicas. Mais de 1 milhão de israelitas, sobreviventes do Holocausto, emigraram para Israel entre 1949 e 1960. E o fluxo para Israel não cessou. De 1970 a 1980, Israel assenhoreou-se das terras de propriedade dos árabes refugiados, impedidos de regressarem. Entre 1993 e 1998, confiscou mais de 117 mil dúnums, o equivalente a cerca de 28.911,3 acres, pertencentes a árabes refugiados ou a título de compensação de guerra. Os Estados Unidos nada disseram, nem podiam, conquanto os israelitas não constituíssem mais do que 2,2% de sua população em 2014. Sua influência no Congresso e dentro da Casa Branca atingia os níveis mais elevados, quase absoluto, dado seu imenso poder financeiro e o poderoso lobby judaico Israel Public Affairs Committee, AIPAC, a derramar milhões de dólares nas eleições, podia influir pesadamente na política exterior de Washington. O confisco das terras dos palestinos foi fait accompli. E Tel Aviv autorizou a construção de mais 15 mil unidades residenciais na Cisjordânia e o assentamento de mais de 55 mil colonos entre 1993 e 1998.
sob a administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que assumiu o governo de Israel em 96, que ficou vago com o assassinato de Yitzhak Rabin, morto por um fundamentalista israelense em 96, a expansão dos assentamentos ainda mais avançou, com o levantamento das restrições para construir na banda ocidental e na faixa de Gaza. O número de colonos saltou para 380 mil em 1999, dividindo a Cisjordânia em cantões de palestinos situados ao norte, centro e sul, sem conexões entre eles. Esses assentamentos, que tornavam mais e mais difícil, até quase impossível, uma reversão. Catherine Ashton, a alta representante da União Europeia para os Assuntos Estrangeiros e de Segurança, considerou que eram illegal under international law, an obstacle to peace and threaten the viability of a two-state solution. Ilegal sob a lei internacional, um obstáculo para a paz e uma ameaça à viabilidade de uma solução para 2 estados. Nem em Washington, pelo menos desde a administração do presidente Jimmy Carter, nem em Tel Aviv, nunca houve efetiva e real motivação para solucionar o conflito na Palestina. Em 2002, ao ser recebido no Salão Oval pelo presidente George W. Bush, o rei Abdullah II, da Jordânia, percebeu que ele não tinha o menor interesse no processo de paz na Palestina. O presidente George W. Bush somente atacou Yasser Arafat, acusando-o de estar ao lado dos terroristas, e justificou não apenas a prisão domiciliar, onde o primeiro-ministro Ariel Sharon, de 2001 a 2006, o mantinha, como a destruição da infraestrutura da autoridade palestina na Cisjordânia. E quando o rei Abdullah referiu que o primeiro-ministro Ariel Sharon declarou, abre aspas, "His sorrow did not eliminate President Arafat in Lebanon, as if it was a mistake he would like to correct now." Sua tristeza não eliminou o presidente Arafat no Líbano, como se fosse um erro que ele gostaria de corrigir agora. O presidente George W. Bush respondeu que sim, que o melhor caminho para a paz era descarrilhar o que a impedia. "And what derails peace is terror." E o que atrapalha a paz é o terror. E acentuou que "more quickly we eliminate terror, the likely it will have a peaceful resolution in the region." Quanto mais rápido eliminarmos o terror, mais provável teremos uma resolução pacífica na região. O próprio primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, recebido no Salão Oval pelo presidente George W. Bush em 8 de fevereiro de 2002, disse que ele e seu governo consideravam Arafat an obstacle to the peace, um obstáculo para a paz, e que Arafat havia escolhido the strategy of terror, a estratégia do terror. E Yasser Arafat, na equação do primeiro-ministro Ariel Sharon e do presidente George W. Bush, significava o terror. E eliminar o terror implicava o assassinato de Yasser Arafat, 1929 a 2004, líder da Organização pela Libertação da Palestina e presidente da Autoridade Palestina, a Sultah al-Wataniyah al-Filastiniyah, criada pelos Acordos de Oslo, mediante os quais ele reconhecera o direito de existir do Estado de Israel, em troca da retirada de suas forças da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Entretanto, aquela mesma época, 2002, Graham E. Fuller, ex-vice-presidente do National Intelligence Council da CIA, escreveu no The Los Angeles Times que, abre aspas,
Sharon believes that Arafat's elimination is desirable and most of the Israeli cabinet is ready to assassinate him. Sharon acredita que a eliminação de Arafat é desejável e a maior parte do gabinete israelense está pronta para assassiná-lo. E acrescentou que Washington aquecia com a estratégia de Sharon. If Israel is about to eliminate Arafat, fine, as long as Sharon and Bush are convinced that what succeeds him will be better, more malleable. Se Israel está prestes a eliminar Arafat, tudo bem, desde que Sharon e Bush estejam convencidos de que o que sucederá será melhor, mais maleável, comentou Graham E. Fuller. O presidente George W. Bush já havia declarado à imprensa que os palestinos necessitavam de novos líderes e que só com a mudança, isto é, a substituição de Arafat, os Estados Unidos apoiariam a criação do Estado palestino, cujas fronteiras seriam provisórias até a solução dos assentamentos. O extrajudicial killing, o assassinato de Yasser Arafat, de fato estava em discussão na Casa Branca, defendido ardentemente pelo vice-presidente Dick Cheney com o presidente George W. Bush, desde agosto de 2001, antes da segunda intifada, setembro de 2000 a fevereiro de 2005, ocorrida após a visita de Ariel Sharon, líder do Likud, ao Templo da Montanha, onde se localizava a Mesquita al-Aqsa, Haram al-Sharif, e do atentado terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro daquele ano. Entendiam, no entanto, que a Ariel Sharon se devia deixar a tarefa, uma vez que podia alegar, ante as críticas internacionais, que o fizera em self-defense, necessitated by Arafat's failure to stop bombings by Palestinian militants, em autodefesa necessária pelo fracasso de Arafat em impedir os bombardeios de militantes palestinos. Ele, Sharon, apregoava desde 1989 que o meio de acabar com a intifada era, abre aspas, to eliminate the heads of the terrorist organizations and, first of all, Arafat. Eliminar os chefes das organizações terroristas e, em primeiro lugar, Arafat. Mas a verdade era que Arafat não tinha meios de impedir a continuidade da intifada. Tentara algumas vezes e não lograra êxito. O terror realimentava-se com a opressão e a repressão do Estado de Israel, o terror feito pelas IDF. As pesquisas de opinião evidenciavam que 80% dos palestinos apoiavam os ataques com bombas e foguetes do Hamas como um método de autodefesa contra a ocupação e a violência de Israel, que lhes confiscava as terras, devastava a economia e impedia sua movimentação. Estavam desiludidos com os esforços de Arafat, juntamente com Yitzhak Rabin, primeiro-ministro, e de Shimon Peres, ministro para Assuntos Exteriores de Israel, que se encontravam para alcançar um entendimento. Esforços estes, inclusive, que os levaram a compartilhar o Prêmio Nobel da Paz em 1994. A intifada refletia desespero, frustração e impotência dos palestinos ante a dura e sangrenta repressão das IDF, que estavam a empreender em 2001 com a detenção de centenas de pessoas e extrajudicial killings, assassinatos extrajudiciais. As violências recresceram à medida que os palestinos tinham suas terras espoliadas e os assentamentos israelenses se expandiam. A primeira tentativa de eliminar Arafat ocorreu em 6 de junho de 2002, após o primeiro-ministro Ariel Sharon regressar de Washington.
Helicópteros das IDF bombardearam o quartel-general da Autoridade Palestina em Ramallah, após cercá-lo com tanques antes da alvorada, a pretexto de um atentado que matou 17 israelenses, inclusive 13 soldados. A infantaria israelense avançou, matou vários palestinos e, em seguida, as escavadeiras arrasaram todo o edifício, a residência de Arafat e suas redondezas. Mas o presidente George W. Bush disse à imprensa que havia recebido repetidas vezes a pledge from Prime Minister Sharon not to try to kill or harm Mr. Arafat. Uma promessa do primeiro-ministro Sharon de não tentar matar ou ferir Arafat. Não é de fide, não é de confiança. Pelo contrário, nas conversações com Ariel Sharon, o presidente George W. Bush concordou com a necessidade de eliminar Yasser Arafat e substituí-lo por alguém mais dócil e maleável, para que os Estados Unidos colaborassem na construção do Estado palestino. E insistiu, junto ao Knesset, o parlamento de Israel, que somente haveria solução do conflito Israel-Palestina com a emergência de nova entidade palestina, more decent, responsible, mais decente, responsável, entre aspas, comprometida com free and fair elections, liberty, tolerance, compromise, transparency and the rule of law. Eleições livres e justas, liberdade, tolerância, compromisso, transparência e a regra da lei. O que o presidente George W. Bush estava a advogar, de um modo ou outro, era a eliminação de Arafat. Na véspera do arrasamento do quartel-general da Autoridade Palestina, bombardeado por helicópteros das IDF, Ari Fleischer, secretário de imprensa da Casa Branca, declarou à imprensa que o presidente George W. Bush considerava Arafat irrelevante e que, abre aspas, never played a role of someone who can be trusted or effective. Nunca desempenhou o papel de alguém confiável ou eficaz. Cerca de 2 semanas depois, em 25 de junho de 2002, o presidente George W. Bush, em discurso pronunciado no Rose Garden, na Casa Branca, reiterou virtualmente que considerava Arafat irrelevante e afirmou que peace requires a new and different Palestinian leadership, so that a Palestinian state can be born. A paz requer uma nova e diferente liderança palestina. Só então um Estado palestino pode nascer. Tanto quanto o presidente George W. Bush, Ariel Sharon e todo o seu gabinete consideravam Arafat irrelevante. Yasser Arafat adoeceu, súbita e misteriosamente, em Ramallah, onde estava confinado, e transportado em ambulância aérea para o Hôpital d'Instruction des Armées Percy, em Clamart, França. Morreu em 11 de novembro de 2004, aos 75 anos de idade. A hipótese mais provável, inter alia, foi a de que o Mossad o envenenou com polônio-210, isótopo que emite partículas alfa altamente radioativas, encontrado em seus ossos pelos especialistas da University Center of Legal Medicine, em Lausanne, Genebra. O meio, porém, não é o fundamental. Yasser Arafat havia sido eliminado. E o fato é que sua eliminação, isto é, o assassinato de Yasser Arafat, comprovadamente estava na agenda do primeiro-ministro Ariel Sharon, com a anuência do presidente George W. Bush. E cerca de 2 anos depois, ele morreu. Isto é,
foi eliminado. E Ariel Sharon, então primeiro-ministro de Israel, celebrou o acontecimento como possível mudança histórica na Palestina. Não houve, entretanto, qualquer mudança histórica na Palestina. Ariel Sharon nunca se interessou realmente pelas negociações de paz na Palestina. Nem desejava a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. Muito menos seu sucessor, Benjamin Netanyahu. O objetivo de Tel Aviv sempre foi o de reconstruir o grande Israel, a terra prometida por Jeová a Abraão, Jacob e seus descendentes, a qual se estendia, segundo a Bíblia, do rio do Egito ao grande rio, o rio Eufrates. Porém, alguns scholars o identificam como o Wadi al-Arish, ribeiro ao norte da península do Sinai, à margem do Mediterrâneo. Tratava-se de vasto território, que se estendia do Vale do Nilo, na África do Norte, até a Mesopotâmia, fronteira da Síria-Turquia, abrangendo todo o Oriente Médio, ao longo de 1.560 quilômetros. Theodor Herzl, 1860 a 1904, e Isidor Bodenheimer, 1865 a 1940, pioneiros e teóricos do sionismo desde o século XIX, defenderam a ideia de estabelecer assentamentos judaicos na Palestina e na Síria, espaço em que os hebreus haviam habitado em tempos remotos. A perspectiva de ocupar toda a terra prometida, David Ben-Gurion, 1886 a 1973, nome hebraico que David Grum adotou depois de chegar a Jaffa em 1906, entremostrou em 14 de maio de 1948, ao proclamar, abre aspas, em virtude de nosso natural e histórico direito, e com base na força da resolução da Assembleia Geral da ONU, o estabelecimento de um Estado judaico na terra de Israel, a ser conhecido como Estado de Israel. A percepção dos sionistas era a de que o Estado de Israel ocupava apenas uma pequena fração da terra de Israel, a terra prometida por Jeová no solene pacto de aliança celebrado com Abraão. Essa frase de David Ben-Gurion evidenciava a rejeição dos sionistas à partição da Palestina com a criação de outro Estado, um Estado árabe. Eles entendiam que, por direito natural e histórico, todo o território pertencia ao povo judaico, embora os fundadores do Estado de Israel não fossem etnicamente descendentes dos hebreus. Os Estados árabes, porém, opuseram-se abertamente à criação de um Estado judaico e deflagraram a Primeira Guerra Árabe-Israelense, denominada Guerra da Independência de Israel, que ocorreu em 29 de novembro de 1947, a 15 de maio de 1948. Sob o mandato de David Ben-Gurion, primeiro chefe de governo do Estado de Israel, de 1948 a 1954, começou então a expulsão dos palestinos, entre 700 e 900 mil, forçados a abandonar suas casas e seus negócios, ou massacrados, como ocorreu principalmente em Deir Yassin, 9 de abril de 1948, onde as milícias paramilitares, várias, responsáveis por ações terroristas durante o mandato britânico, dizimaram milhares de palestinos, sob o comando de Menachem Begin e Yitzhak Shamir. Ambos depois governaram o Estado de Israel, respectivamente, em 1977 a 1983 e 1986,
a 1992. Também a milícia Palmach, sob o comando de Itzhak Sadeh, cometeu os mais ignominiosos massacres nas aldeias árabes de Balad al-Sheikh, Hawassa e En al-Zaytun, 1º de maio de 1948. Essas milícias da Haganah, depois oficializadas como Forças de Defesa de Israel, IDF, foram responsáveis por mais de 55% do êxodo dos palestinos, aproximadamente 391 mil, entre 1º de dezembro de 1947 e 1º de junho de 1948, e propriedades foram expropriadas. 73 mil espaços em casas abandonadas, 7.800 lojas, oficinas e armazéns, 5 milhões de libras palestinas em contas bancárias e mais de 300 mil hectares de terra. O total da imigração, compelida sob diversas formas pelos governantes do Estado de Israel, atingiu, entretanto, o nível de 73% dos refugiados palestinos, segundo o historiador israelense Benny Morris, professor do departamento Ben Gurion da Universidade de Negev, na cidade de Beersheba, Israel, e autor do livro The Birth of the Palestinian Refugee Problem, o nascimento do problema dos palestinos refugiados. Na realidade, nenhum dirigente sionista reconheceu os direitos do povo palestino, nem sua soberania sobre parte do território, conforme determinado pela Resolution 181, Partition Plan, Plano de Separação, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 29 de novembro de 1947. Em 1969, a importante líder sionista Golda Meir, 1898 a 1978, então a exercer a função de primeira-ministra de Israel entre 1969 a 1974, declarou ao The Sunday Times: "There was no such thing as Palestinians. They did not exist." Não existiam palestinos. Eles não existiam. Segundo sua concepção, as fronteiras do Estado de Israel não estavam delimitadas por linhas traçadas nos mapas. Este país existe como cumprimento da promessa feita pelo próprio Deus, disse ela em outra ocasião, acrescentando que seria ridículo questionar sua legitimidade. Fecha aspas. A crença era a lei. Em 1974, com a renúncia de Golda Meir, acometida por um linfoma, Menachem Begin, do Likud, assumiu a função de primeiro-ministro entre 1977 e 1983. E após negociações secretas e intermediados pelo presidente Jimmy Carter, dos Estados Unidos, firmou em 17 de setembro de 1978 os Acordos de Camp David, Framework for Peace in the Middle East. Firmou esses acordos com Anwar el-Sadat, presidente do Egito, o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Porém, Menachem Begin, conforme declarou em Oslo em 12 de dezembro de 1978, entendia, como Golda Meir, que essa terra nos foi prometida e a ela nós temos direito. E daí impulsou a expansão das fronteiras de Israel mediante a criação de assentamentos judaicos na Judéia e Samária, Cisjordânia e Banda Ocidental. E empenhado para manter a preeminência de Israel no Oriente Médio, ordenou a Operation Opera / Operation Babylon, codinome do bombardeio de Osirak, a planta nuclear do Iraque em 1981,
bem como a invasão do Líbano em 1982. Com a conivência do presidente Ronald Reagan, que governou de 1981 a 89, Ariel Sharon, então ministro da Defesa, mandou arrasar os acampamentos da OLP, Organização de Libertação da Palestina, em 1982, e reacendeu e aprofundou a guerra civil que lá ocorria, de 1975 a 1990. As tropas de Israel cercaram Sabra e Shatila e, juntamente com as falanges cristãs, massacraram refugiados, na maioria palestinos e xiitas libaneses, todos civis. Não se sabe com exatidão o resultado do massacre. De acordo com algumas fontes, foram mortas entre 762 e 3.550 pessoas, dessas cerca de 2.000 palestinos. Segundo outras estimativas, o número de pessoas assassinadas varia entre 2.000 e 3.000, e xiitas libaneses, todos civis. O processo de paz somente foi efetivamente retomado quando Yitzhak Rabin, do Partido Trabalhista, assumiu o governo de Israel, 1992 a 95. Ele entendeu que o conflito árabe-israelense não se resolveria por meios militares. Outro sim, Yasser Arafat, líder da OLP, Organização de Libertação da Palestina, mudou também a estratégia de luta contra a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza após o fracasso da Intifada de 1988. Ambos então alcançaram um entendimento e firmaram os Acordos de Oslo, o primeiro e o segundo, em 1993 e 1995, com a bênção do presidente Bill Clinton, que governou de 1993 a 2001. Esses acordos, com base na Resolução 242, em 22 de novembro de 1967, e na Resolução 338, de 22 de outubro de 1973, do Conselho de Segurança da ONU, possibilitaram a existência da Autoridade Nacional da Palestina, não como Estado, porém como um governo interino, cuja soberania se limitava às áreas A e B, isto é, a Cisjordânia, banda ocidental, e a faixa de Gaza, isolados, territórios ocupados por Israel desde a Guerra de 1967. Assim, Israel e a OLP, formal e mutuamente, se reconheceram e se comprometeram a negociar a questão territorial e o conflito, que remanescia desde a Guerra de 1967. A consequência, conquanto não explícita, seria a criação gradual de outro Estado, um Estado palestino, restrito a uma pequena parte da Palestina, mas ainda sem definir exatamente os limites de sua jurisdição, e o reconhecimento da soberania do Estado de Israel pela OLP sobre quase todo o histórico território da Palestina. Porém, como Baruch de Spinoza escreveu ao seu amigo Jari Geles, em carta datada de 2 de junho de 1674, que a ergo figura non aliud, quam determinatio, e determinatio negatio é. Porque, portanto, a figura nada mais é do que a determinação, e a determinação é a negação. Assim, com base nos Acordos de Oslo, o Estado de Israel, causa sui, era eterno e indivisível e indeterminado, mas a autoridade palestina apenas determinada. Equilíbrio de poderes e direitos entre as partes não havia. Era enorme a assimetria entre o Estado de Israel, instância superior,
e comando político e administrativo de uma sociedade com poder econômico, diplomático e militar, e a Autoridade Palestina, que nem sequer um Estado configurava, apartada entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, onde a progressão dos assentamentos judaicos se tornara quase ininterrupta e avassaladora. Entre os árabes, o Hamas, fundado durante a Intifada de 1987, opusera-se aos acordos de Oslo, assim como o Likud, o Partido Conservador de Israel. E Yitzhak Rabin pagou com a própria vida por entender-se com Yasser Arafat e retomar o processo de paz na Palestina. Em 4 de novembro de 1995, durante uma concentração política em apoio ao processo de paz em Tel Aviv, um judeu ortodoxo, radical, Yigal Ami, assassinou-o à bala. E em 1996, com a vitória eleitoral dos conservadores do Likud, Benjamin Netanyahu assumiu o cargo de primeiro-ministro e opôs-se à retirada de Israel da Banda Ocidental. Nenhum esforço fez para ocultar ou disfarçar sua oposição aos acordos de Oslo, por considerá-los incompatíveis com os direitos históricos do Estado de Israel, e tratou de implementar, durante os 3 primeiros anos de seu mandato, 1996 a 1999, o projeto de expandir os assentamentos judaicos na Cisjordânia. Em 2001, conforme vídeo revelado pelos jornais The Guardian e Haaretz de Tel Aviv, Netanyahu declarou a um grupo de vítimas do terrorismo, sem saber que estava sendo gravado: "I know what America is. America is a thing you can move very easily. Move it in the right direction. They won't get in their way." Eu sei o que é a América. A América é uma coisa que você pode mover com muita facilidade. Movê-la na direção certa, eles não vão atrapalhar. Com arrogância, jactou-se de haver burlado e como sabotou o processo de Oslo quando se tornou o primeiro-ministro de Israel. Antes de sua eleição, a administração do presidente Clinton perguntou-lhe se ele honraria os acordos de Oslo, e sua resposta foi: "I said I would." Eu disse que honraria. Porém, iria interpretá-los de tal maneira que o autorizasse a pôr um fim a esse galopar para a frente de 67 borders. Segundo comentou, ninguém havia dito onde eram as zonas, e ao que sabia, o inteiro Vale da Jordânia era definido como zona militar. O jornalista israelense Gideon Levy, admirado pela sua independência, comentou em artigo publicado no diário Haaretz que Israel tivera muitos líderes direitistas, "but there has never been one like Netanyahu, who wants to do it by deceit, to mock America, trick the Palestinians, and lead us all astray." Mas nunca houve nenhum direitista como Netanyahu, que quer fazer isso por engano, para zombar da América, para enganar os palestinos e nos desviar.